Bate-papo político. Com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As medidas provisórias que tratam do auxílio emergencial serão apreciadas nesta semana em rito sumário, com menos tempo de tramitação diante da urgência para o pagamento do benefício. Essa é uma das principais pautas da Câmara e do Senado pelos próximos dias. As informações com Carlos Alberto. A Câmara Federal e o Senado votam nesta semana, em regime de urgência, as medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que definem os critérios para os beneficiários do auxílio emergencial. Mesmo com a publicação dos textos que tratam sobre a recriação do auxílio emergencial, milhares de pessoas estão intranquilas quanto ao recebimento ou não da ajuda financeira da União, que será em 4 parcelas de março a junho, com o primeiro desembolso previsto para o início de abril. Muita gente ainda não tem certeza se atende aos novos critérios do auxílio, nem sabe quando vai receber ajuda se passar no filtro do programa. De acordo com o Ministério da Cidadania, os dados de quem tem direito ao auxílio só estarão disponíveis no dia 1º de abril. O governo federal terá como base para o pagamento do benefício os cadastros realizados no ano passado pelos trabalhadores informais, os registros do CadÚnico e as informações do Bolsa Família. O novo auxílio terá, porém, novas regras. Não será pago, por exemplo, a famílias com renda mensal per capita superior a meio salário mínimo. Quem teve o auxílio cancelado ou não sacou os recursos recebidos pelo programa no ano passado também vai sair da lista de benefícios. E desta vez, o auxílio só será pago a um integrante de cada família. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o cenário político anda tumultuado, com muitas cobranças para o governo federal agir na área da saúde, mas a votação das novas regras para o desembolso do auxílio emergencial é urgente e está como prioridade na agenda do Congresso Nacional. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, as medidas foram apresentadas pelo governo, já foram publicadas inclusive no Diário Oficial, né, Luciano, da União, na quinta-feira da semana passada. E a pergunta que se faz é o seguinte: ok, está tudo pronto? Já pode começar o pagamento? Em tese, sim, né? Porque, na realidade, é o seguinte, essas medidas provisórias, elas abrem, de fato, o caminho para o pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial. Elas, desde o momento que elas são publicadas no diário, elas já têm força de lei e, na prática, o pagamento do benefício pode ser iniciado pelo governo, o que já está definido. Vai começar em abril. Então, nós teremos aí abril, maio, junho e julho, 4 meses. E não é à toa. Em tempos normais, uma medida provisória, Luciano, que ela tem força de lei, mas ela tem que ser aprovada pelo Congresso nesse prazo máximo de 120 dias. No entanto, como nós estamos numa pandemia, existe o chamado rito sumário que foi aprovado, em que o tempo de apreciação dessas medidas provisórias é muito mais acelerado, coisa de dias apenas. Então, a previsão é que seja, de fato, a aprovação seja feita dessas medidas provisórias já nesta semana, estourando aí na quinta-feira. Então, a questão toda é a seguinte, Luzenor de Oliveira. Essas medidas provisórias podem sofrer algumas alterações? Sim, é isso que o governo quer evitar. Mas podem. Os deputados, os senadores podem sim apresentar emendas. E uma dessas emendas, aliás, elas já estão lá, existem, inclusive de parlamentares aqui do estado do Ceará. Para ser mais especificamente, o deputado José Guimarães, que é do PT, e também o Célio Studart, do PV, eles já protocolaram emendas a uma das medidas provisórias do auxílio emergencial, só que eles elevam o valor que é pago, que promete ser pago pelo governo, que atualmente é em média R$250, a emenda dos dois é para R$600. E não no máximo 375, como hoje está previsto para as mães solteiras. O argumento do Guimarães é o seguinte:
é de que o repasse que está sendo proposto pela equipe econômica para o auxílio emergencial não supre as necessidades básicas da população numa pandemia. Mas não só na pandemia, nós estamos vivendo um período de inflação alta, o que não deixa de ser verdade, Zenor. O índice é muito aquém do que foi pago no ano passado, no início, inclusive, da pandemia, quando a média ficou em R$600, mas as mães solteiras chegaram a receber até R$1.200. Isso vai ter, vamos dizer assim, sucesso, essas emendas dos dois parlamentares? Difícil imaginar. No entanto, a gente não pode descartar que tem também, nos bastidores, muita insatisfação dos deputados, mesmo aqueles do Centrão, com o presidente Bolsonaro. Então, muita coisa e algumas surpresas podem acontecer. Tem mais informações sobre as medidas provisórias que definem as normas para o pagamento do novo auxílio emergencial. De volta ao Jornal Alerta Geral, recuperado da Covid-19, o nosso repórter Carlos Silva. A medida provisória 1039/21, que dispõe sobre as regras para o pagamento do auxílio emergencial em 2021, para pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia de Covid-19, define os critérios para quem recebe o benefício. Serão 4 parcelas mensais de R$ 250 destinadas aos beneficiários do auxílio emergencial pago em 2020, considerada a lista em dezembro. No caso da mulher provedora de família monoparental, a parcela mensal será maior, de R$ 375. Na hipótese de família unipessoal, o valor será menor, de R$ 150. O recebimento do auxílio emergencial será limitado a uma pessoa por família. Se já for atendida pelo programa Bolsa Família, terá direito ao benefício de maior valor. A renda familiar total deverá ser de até 3 salários mínimos, R$ 3.300, respeitando ainda o limite per capita de até meio salário mínimo, R$ 550. Não terá direito quem recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40 mil, tenha bens em montante total acima de R$ 300 mil, more no exterior ou esteja preso em regime fechado. O beneficiário deverá ter mais de 18 anos, exceto se for mãe adolescente. Não deve ter vínculo de emprego formal na iniciativa privada e no serviço público e não pode ter sido incluído em 2019 como dependente no imposto de renda, cônjuge ou companheiro e filho, ou enteado até 21 anos, ou estudante até 24 anos. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Corrida contra o tempo, sem renda, milhões de pessoas esperam o auxílio emergencial. Benefício a ser aprovado pode ajudar também na recuperação da popularidade do presidente Bolsonaro. Jornalista Beto Almeida, há uma situação de aperto no orçamento doméstico de milhões de pessoas. Esse é um lado da história. O outro lado da história é que com o auxílio emergencial melhora sim a imagem tão desgastada do governo federal. Olha, Luciano, a expectativa do governo e de toda a sua equipe é exatamente essa, que a partir do momento, a partir de abril, quando começa de fato o pagamento do auxílio emergencial, haja uma melhora na avaliação do governo, na avaliação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Para os críticos do governo, por exemplo, diz o seguinte: olha, esse novo piso do benefício, né, ele não chega sequer a 1/4 do valor da cesta básica hoje na maior capital do país, por exemplo, que é São Paulo. R$ 630, quer dizer, lá a cesta básica está calculada nesse valor de R$ 630. Na média, então, Zenor, quem mora hoje, um homem solteiro, por exemplo, só vai receber R$ 150. Na média, com casal, R$ 250. Então, os críticos acham que isso é muito pouco para que a população se sinta devidamente contemplada dentro de uma política de recuperação de perdas.
bem diferente do que ocorreu no ano passado, quando o mínimo era R$600 e as mulheres solteiras, chefes de família, chegavam a receber R$1.200. Claro que esse benefício, a hora que ele chegar, a partir de abril, de certo modo, vai ter sim um impacto, como se diz, na economia, principalmente nas cidades menores, porque não deixa de ser um dinheiro a mais que entra, Luciano. Se essa verba vai ser suficiente para trazer de volta aquela popularidade do presidente Bolsonaro e principalmente tirar a população da situação de calamidade financeira em que muitos se encontram, aí é outros 500. Porque o questionamento que se faz é: vai ser possível com esse dinheiro colocar comida na mesa e pagar contas? Dificilmente o brasileiro vai ter essa mesma condição que ele encarou, por exemplo, no ano passado, durante a fase de pagamento do auxílio emergencial. E o governador argumenta, Luciano, também o seguinte, que agora vão ter mais de 20 milhões de pessoas que vão ser cortadas do programa, elas foram retiradas exatamente para permitir que houvesse uma identificação maior apenas com o público que de fato é necessitado e carente e precisando do apoio do governo nesse momento. O pessoal que já é do programa Bolsa Família, por exemplo, esse daí eles vão receber dentro do mesmo calendário que eles recebem o Bolsa Família e vão poder fazer a opção. Porque vamos imaginar que alguém que recebe o Bolsa Família acaba no conjunto com valor um pouco mais elevado do que esse auxílio do auxílio emergencial, ele faz a opção entre o que for melhor para ele. Seja como for, vai ser sim uma expectativa um tanto quanto frustrante para quem esperava um valor superior. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre a mobilização dos governadores e dos prefeitos por mais vacinas e medicamentos para os pacientes com a Covid-19. E também cresce o índice de brasileiros que querem se vacinar. Daqui a pouco. Estamos de volta aqui no bate-papo político. Os governadores e os prefeitos travam guerra para o Ministério da Saúde sinalizar com mais insumos, mais leitos e mais vacinas contra a Covid-19. Além da falta de leitos de UTIs, profissionais de saúde vivem o estresse do baixo estoque de medicamentos. As informações com Carlos Alberto. A agenda dos prefeitos e dos governadores de todo o Brasil tem uma pauta que vem se renovando a cada dia, que é a cobrança para o Ministério da Saúde agilizar o atendimento dos pedidos dos municípios e dos estados para a compra de vacinas, liberação de recursos para leitos hospitalares e agora pressa na aquisição de medicamentos usados para salvar a vida de pacientes com a Covid-19 que precisam ser entubados. As pressões dos governadores e prefeitos ganharam ainda mais dimensão com manifestos de entidades médicas e de farmácias que alertaram para a gravidade do baixo estoque de remédios disponíveis nas unidades de saúde de todo o país, como acontece em cidades do interior do Ceará e da região metropolitana de Fortaleza. Já o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, em nota, revelou que, desde o mês de maio de 2020, acompanha e monitora com as secretarias estaduais o abastecimento de medicamentos integrantes do chamado kit intubação. A entidade afirma ainda que, diante do grave crescimento do número de casos da doença nas últimas semanas, faz-se necessário reiterar a preocupação relatada pelo Conselho em diversas oportunidades ao Ministério da Saúde sobre irregularidades no abastecimento do SUS com medicamentos bloqueadores neuromusculares, anestésicos e sedativos utilizados em indução e manutenção de tratamento por meio de intubação orotraqueal. Esse relato tem sido reforçado também pelos secretários municipais de saúde do Ceará e pelo secretário de saúde do estado, Dr. Cabeto. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A mobilização dos governadores e dos prefeitos, jornalista Beto Almeida, tem sido cada vez mais intensa porque os números da pandemia são cada vez mais assustadores, com projeções de uma semana muito tensa na rede hospitalar, tanto pela falta de leitos quanto pela ameaça de desabastecimento de medicamentos usados para os pacientes que se encontram entubados nas UTIs de hospitais públicos e privados. A pressão continua e de prefeitos, governadores, a reclamação é grande, porque de fato, Luciano, a crise da falta de leitos ela é real e pior, de medicamentos, de insumos
para você entubar pacientes. E o Ministério da Saúde, no final de semana, anunciou a liberação de recursos para 527 UTIs em 15 municípios do Ceará. Notícia boa, sem sombra de dúvida, traz mais um alívio. Não quer dizer, Luzenor, que a Secretaria de Saúde do Ceará esteja dizendo o seguinte, que está totalmente satisfeito. Sabe por quê? Porque, na realidade, o que está sendo liberado é algo que, por exemplo, é mais ou menos um pouco, é como se fosse a metade do que custa um leito de UTI. Você sabe quanto é que custa um leito de UTI integral, Luzenor, para custear todo? R$80 mil. O governo está passando aí para o Ceará e para mais 15 municípios, aqui para o estado e mais 15 municípios, algo em torno de R$48 mil por leito. Significa dizer que tanto o governo do estado quanto as prefeituras vão ter que complementar esse valor, vão complementar o que falta. Não deixa de ser bom, claro, sem sombra de dúvida, porque nós temos acompanhado o sufoco de famílias e dos profissionais de saúde para que consigam leitos para as pessoas, para os seus familiares, para os seus parentes que estão acometidos pela doença da Covid-19. Para além disso, tem a outra preocupação, que é aquela do risco de medicamentos para intubação dos pacientes do Luzenor. E aí entra um outro problema, o chamado kit intubação. Os estoques estão baixos em todas as regiões do país, precisa importar esses medicamentos, algo que todos os profissionais de saúde dizem que é essencial, que é primordial no momento. Pelo menos nesse aspecto, há um acordo aí do governo com a Anvisa para a Anvisa melhorar a liberação desses kits junto aos produtores nacionais para que, pelo menos temporariamente, ajude a equacionar a falta desses medicamentos sedativos. Claro, isso exige pressa e não resolve tudo. Tanto é que a pressão é que o governo federal compre isso e faça licitações no exterior para poder a gente não correr o risco de ter pacientes morrendo à falta não apenas de oxigênio, mas de medicamentos para fazer a intubação. São sedativos, não dá simplesmente para você fazer a intubação de um paciente sem que haja esses medicamentos. Então daí você imagina a pressão e o clamor, que não são apenas dos profissionais de saúde, mas dos próprios familiares dos pacientes. A falta de leitos hospitalares para internação de pacientes infectados pelo coronavírus e o medo da doença fizeram aumentar o percentual da população que quer se imunizar contra a Covid-19. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesse último sábado, mostra que 84% dos brasileiros querem se vacinar. Em janeiro, esse desejo era de 79%, o que significa, em pouco mais de 2 meses, um aumento de 5 pontos no percentual do número de pessoas que veem na vacinação um caminho para a superação da pandemia. Jornalista Beto Almeida, você tem outros dados dessa pesquisa que mostra mais interesse da população pela vacina contra a Covid. Além desse percentual aí, Luzenor, a gente tem que dizer o seguinte, que, por exemplo, em janeiro, quando foi feito o primeiro levantamento em relação à questão se as pessoas pretendiam não se vacinar, em janeiro, 17% dos entrevistados eram contra tomar essa vacina, tá? Seja ela de que laboratório fosse. Agora, nesse levantamento do final de semana, agora de sábado, Zenor, apenas 9% da população não pretende se vacinar. Aí é aquela história que a gente se indaga aqui, né? O que mudou? O que mudou, Zenor, foi a percepção das pessoas. Elas perceberam o risco que correm em não se imunizar, em não procurar a proporção. E olha, segundo o Datafolha, a proporção de quem quer ser vacinado é maior ainda em quem critica, claro, a gestão do presidente Bolsonaro. Entre aqueles que avaliam a administração federal como ruim ou péssima, 89% querem ser vacinados. Já entre os entrevistados que acham o governo Bolsonaro ótimo ou bom, esse índice cai, vai para 76%. Ainda assim, é um índice altíssimo, levando em conta, por exemplo, que o presidente continua se posicionando
contrário às medidas de restrição de circulação de pessoas, já ironizou e continua ironizando os efeitos colaterais das vacinas, já chamou a Covid-19 de gripezinha. Então, mas ainda assim as pessoas começaram a entender, a cair a ficha de que só tem uma saída, é o movimento por vacina. E aí, Luziano, claramente o Instituto também questionou para essas pessoas entrevistadas se essa vacinação deveria ser obrigatória ou não. Olha aí, nesse quesito, 70% dos entrevistados acham que deveria mesmo era ser obrigatória. Você sabe quanto é que era, Luziano, em janeiro? Apenas 55%. Quando eu digo apenas, se você comparar, 55% em janeiro achavam que deveria ser obrigatória. Agora pulou, foi para 70% que acham que deveria ser obrigatória. E 30% acham que não deveria ser obrigatória. Mostra claramente como as pessoas mudaram de opinião em relação a essa questão da vacinação, de como isso aumenta também a responsabilidade dos governantes em garantir doses do imunizante para todos, independente de ideologia, independente se nega ou não. O fato é que as pessoas estão querendo, Zeno, vida, estão querendo sobrevivência e estão com medo de morrer. A verdade é essa. Outra pauta importante nesta semana, a votação do Orçamento da União de 2021. E no Congresso Nacional, deputados federais e senadores querem transferir recursos da área da Previdência para emendas parlamentares. Sátiro Salles. Paralelo ao debate sobre as medidas provisórias que tratam do auxílio emergencial, outro debate será travado, com muita intensidade nesta semana e que mexe com a vida dos brasileiros até o dia 31 de dezembro de 2021. É sobre o Orçamento da União, que terá votação nesta semana com discussões polêmicas. Um dos pontos de conflito entre os técnicos do Ministério da Economia e parlamentares é que o Congresso Nacional quer tirar recursos previstos para o pagamento de benefícios previdenciários e direcioná-los a obras e ações de interesse dos deputados federais e dos senadores. A articulação é amparada em uma expectativa de economia maior com a reforma da Previdência aprovada em 2019. Mas a área econômica é contra a medida e considera que a redefinição do destino de recursos pode colocar em risco uma despesa que é obrigatória. Há outro aspecto neste debate, o reajuste maior do salário mínimo para R$ 1,1 mil, que deixou quase nenhuma margem de manobra dentro do orçamento. A pressão inicial mirava em 16,5 bilhões de reais em gastos com a Previdência, mas fontes que participam das discussões reconhecem que até mesmo o relator do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, está reticente em bancar um remanejamento deste tamanho. O Orçamento da União, em 2021, tem pelo menos 649 milhões e 500 mil reais em liberação garantida, porque se referem às emendas impositivas, apresentadas de forma coletiva pela bancada e de forma individual pelos 25 parlamentares. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Mais um embate sobre o Orçamento da União de 2021. De um lado, o jornalista Beto Almeida, a forte oposição do Ministério da Economia para esse remanejamento de recursos, enquanto os parlamentares ganham ainda mais força na destinação das verbas do orçamento do governo federal para este ano. Registre-se, o Orçamento da União de 2021, que deveria ter sido aprovado até o final de dezembro do ano passado, ainda está em tramitação, mas tudo indica que sai do papel com aprovação nesta semana pelo Congresso Nacional. Beto Almeida. O tema em si parece espinhoso, né, Luziano? Você imagina a transferir recursos da Previdência para emendas parlamentares. A grande questão é o seguinte, que essa é uma estratégia que os deputados estão encontrando para mobilizar recursos dentro do orçamento, tirando de um canto para outro, para que viabilizem suas emendas parlamentares. E agora, por que eles estão de olho nesses recursos da Previdência? Na realidade, é o seguinte, eles identificaram que desde que foi feita a reforma da Previdência, em 2019, o governo acabou economizando
com o pagamento de aposentadorias e benefícios. Então, nessa economia tem aí uma sobra de recursos que pode chegar, Luciano, a mais de 16 bilhões de reais. E a expectativa dos parlamentares é ver essa viabilidade de transformar essa suposta economia de 16 bilhões de reais em emendas parlamentares. É algo fácil de fazer? Não é tão simples. O governo, inclusive, argumenta, Luciano, que há pouca margem de manobra, vamos dizer assim, dentro do orçamento para fazer uso desses recursos. Até porque isso colocaria em risco outras despesas que são obrigatórias. Os parlamentares, na realidade, começaram a crescer o olho em relação a essas despesas que estavam previstas com a Previdência e a suposta economia, depois de ver frustrada uma outra tentativa de abrir espaço no orçamento com o dinheiro que seria economizado do Bolsa Família. Só que isso também não deu certo. O governo acabou desarmando essa iniciativa aí. Então, o que acontece agora, Luciano? Eles estão tentando, dentro dessa margem de manobra que é mínima, viabilizar mais recursos para as emendas parlamentares. Emendas que, diga-se de passagem, já sofreram uma mudança bastante positiva, vamos dizer assim, desde o ano passado. E qual ficou essa mudança? Antes, essas emendas normalmente eram carimbadas. Significa dizer o seguinte, que elas já tinham uma destinação própria. Por exemplo, a emenda da saúde só podia ser aplicada em saúde. A emenda de infraestrutura só podia ser aplicada em obras de infraestrutura. Agora não. Há uma previsão no orçamento de que os parlamentares podem destinar emendas que eles chamam sem carimbo, aquelas que são livres para serem aplicadas onde os seus redutos eleitorais acharem mais convenientes. Só para a gente ter uma ideia, Luciano, no ano passado, que foi o primeiro ano que passou a vigorar essa história de emendas parlamentares livres, sem carimbo, os parlamentares conseguiram mobilizar algo em torno de 683 milhões de reais. Para o orçamento desse ano, você sabe quanto é que tem de emendas? Quase 2 bilhões de reais para repasse direto para os estados e os municípios. Olha, antes de você falar ou alguém imaginar que é só farra, eu quero dizer o seguinte, que tem fato positivo aí. O fato positivo é que, de fato, isso agiliza a liberação de recursos. E isso faz com que um recurso que seja liberado não precise passar, por exemplo, por um ministério, pela Caixa Econômica Federal. Qual é o desafio? É que as cortes de contas precisam ser mais vigilantes e a fiscalização ser mais rigorosa. Se isso vai ser seguido ao pé da letra, a gente só vai saber quando esses primeiros casos desse orçamento de 2020, por exemplo, forem analisados pelas cortes de contas. Final da nossa conversa, a você, ouvinte internauta, que tenhamos uma segunda-feira com mais esperança para quem está precisando de atendimento na rede hospitalar e boa recuperação aos pacientes que enfrentam nesse momento a infecção pela Covid-19. Boa segunda-feira, jornalista Beto Almeida, para você, ouvinte internauta. Daqui a pouco tem muito mais informações com o Marcos Furlan. Bom dia, Luzinô. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes internautas. Uma ótima segunda-feira e a gente está de volta aqui amanhã, se Deus quiser. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.